Fala galera, Ard Joe Construções Geométricas. Vou adotar um nome paralelo ao Escavium Sexto. Como eu falei para vocês no último vídeo, estava programado eu mostrar as construções fundamentais de polígonos regulares inscritos em circunferência, tá? Então a gente vai fazer aqui o pentágono, o eneágono, o heptágono e o octágono, tá? Eu vou utilizar aqui um procedimento para o desenho ficar mais alinhado na folha. E primeira coisa aqui, ó, para quem não sabe, ao invés de eu medir a folha, eu vou traçar as diagonais. Quando a gente traça as diagonais, a gente acha o meio, trabalhando com a nossa folha rascunho aqui. E aí, pessoal, quando eu achei o meio que está aqui, eu vou dividir essa minha folha em 4 partes, para a gente fazer as 4 circunferências. Então eu tenho aqui o esquadro, ó, alinhado com a minha borda. Como eu não tenho um apoio físico muito preciso aqui, eu vou utilizar a régua como referência da borda. Ó, vim aqui, garanti 90 graus. E achei o meio no sentido vertical. Vou dar continuidade para o traço. Vou fazer a mesma coisa no sentido horizontal. Vou nivelar aqui, ó, o meu esquadro em relação à borda. Coloquei a régua ali para ter o apoio físico. Cheguei no meio. E traçamos aqui a horizontal. Beleza? Pessoal, aqui eu vou utilizar como base 4 circunferências com o mesmo tamanho, tá? Então as circunferências estão aqui, ó. E aí eu também vou colocar elas posicionadas no meio de cada um desses espaços, que são retângulos. Então eu tenho aqui o primeiro espaço, ó. Vou achar o centro. Segundo espaço. Também vou achar o centro. Terceiro espaço. Também vou achar o centro. Vocês estão vendo que eu estou usando o mesmo processo, né? Traçando as diagonais e utilizando uma linha que já tinha sido traçada antes, ó. E aqui também traçar o centro pela diagonal. Teria um outro processo para eu fazer isso com o compasso, mas vamos manter um procedimento correto, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, compasso, grafite bem afiado, ponta seca, tudo bem alinhadinho. Hoje 2 ex-alunos falaram comigo, foi bem massa, o Sidney e o Juarez, e lembraram da aula quando assistiram um dos vídeos de construção, das construções geométricas. Então isso aqui era um toque que eu sempre falava, pessoal, em aula. O compasso, deixa eu focar aqui, ó, a ponta seca do compasso, que é a ponta em que fura e não risca, ela tem que estar sensivelmente maior do que a ponta do grafite, tá? Então aqui a gente vai pegar, ó, abertura qualquer, ponta seca no centro que eu achei, vou fazer uma abertura que seja compatível com o meu espaço, tá aqui, ó, vou traçar minha primeira circunferência, aproveitando a medida, já vou fazer aqui nos outros 3 espaços, ó, segunda circunferência, terceira e quarta. Pessoal, qual é o tamanho dessa circunferência? Não sei. Mas o que eu sei é que todas são iguais. Vocês percebem que no procedimento geométrico a gente não tem valores em números, mas tem que ter os valores corretos, tá? Então, feito isso, galera, primeira coisa, a gente vai começar construindo no primeiro espaço aqui, ó, um pentágono. O pentágono é uma figura plana de 5 lados iguais. Então ele é um pentágono
É uma figura plana, um polígono regular, pentágono regular, tá? Primeira coisa que a gente vai traçar aqui, eu vou vir pelo centro e eu vou traçar uma linha que é o diâmetro. O que é o diâmetro? É uma linha que liga um ponto qualquer da circunferência até outro ponto qualquer e obrigatoriamente passa pelo centro. Então a gente tem isso aqui, ó. O diâmetro. Tá certo? Aqui eu já vou dar nome para esses dois pontos. Vou chamar aqui em cima de A e vou chamar aqui em cima de B. Aliás, vamos trocar um pouco essa história toda. Vamos chamar de números. Ó, eu vou chamar de 1 e vou chamar de 2. Tá? Agora, procedimento geométrico. A partir do ponto 2 ou do ponto 1, eu vou pegar uma abertura maior do que a metade entre o segmento 1 e 2. Pode ser até igual a 1 2, ó. Uma abertura maior que a metade, estão vendo? Ponta seca no 2, traço aqui fora, bem fraquinho, que é traço de construção. Mesma abertura, inverto, ponta seca no 1, cruzei lá. Esse ponto perdido aqui fora, ele vai ser o ponto 3. Agora eu vou ligar o 3 ao centro. Vamos chamar de 0. Bem preciso, tá, pessoal? Então aqui a gente está fazendo os eixos de simetria. Então, como a minha circunferência ela é precisa, foi construída com um instrumento que garante precisão, que é um compasso, eu sei que ela é exatamente uma circunferência. O que a gente tem agora? Uma circunferência com os dois eixos de simetria, vertical e horizontal. Eu tenho certeza que o vértice aqui, a intersecção dos dois eixos, gera um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho 90, 90, 90, 90, 360 graus, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Esse aqui é um dos processos, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou numerar. Aqui eu tenho centro 0. Aonde o eixo horizontal ele cruza a circunferência, eu vou chamar de ponto 4. E aí eu vou vir aqui, ó. Ponta seca no 4. Vou abrir até o 0, que é o centro. Poderia ser qualquer medida maior do que a metade do segmento 0,4. Mas eu vou pegar a mesma medida, ó, que é o raio, tá certo? É como se eu estivesse traçando a circunferência do 0 aqui, ó, que bate até o 4, eu só inverti. Coloquei aqui no ponto 4. O que vai acontecer aqui? Vou traçar um arco, ó. Esse arco, ele vai cruzar a circunferência embaixo, vai passar pelo centro, tangenciando o centro, e vai cruzar lá em cima. Aí a gente vai ter os pontos aqui, ó. 5, 6. O que eu achei aqui? Eu achei o ponto médio do segmento A4. O4, desculpa. Falei A4, né? O4. Então eu vou traçar a minha linha aqui, ó. Essa linha aqui tem que ser o mais precisa possível. Ela vai gerar aqui, ó, entre 0 e 4, o ponto médio desse segmento, que eu vou chamar de M, não só por ponto médio, mas porque eu adotei um procedimento de mediatriz, onde eu divido um segmento de reta em duas partes iguais, por um procedimento geométrico. E essa retinha auxiliar aqui, ó, ela vai ser a reta M minúscula, que nem a gente já fez no exercício anterior. Certo? Agora, o que a gente faz? Ponta seca no M. Eu vou pegar ponta seca no M, vou pegar o meu compasso e vou abrir até o ponto 1, aqui em cima, ó. Confiro, vejo se está batendo exatamente em cima. Ó, olhei aqui, ó. Bateu, ajustei, tá, beleza. Vem aqui embaixo, bateu no 2, bateu. Aí eu traço isso aqui, ó, pessoal. Um outro semicírculo que vai ligar o ponto 1 ao ponto 2 e vai passar pelo eixo horizontal. A gente tinha aqui
ponto. 5, 6, esse aqui eu vou chamar de 7, ó, que é o cruzamento desse arco com o eixo horizontal. Quando eu achar esse ponto aqui, ó, 7, 0, a gente também vai ter uma linha imaginária que liga daqui, ó, 1 ao 7. Então eu vou vir aqui e vou ligar essa linha aqui, ó, 1, 7. O que a gente tem aqui? Isso aqui é o lado 5, isso aqui é o lado 10. O que significa isso? Essa distância aqui, pessoal, ó, dê uma olhada. 1, 7. Essa distância aqui é o lado do pentágono. Então eu pego essa abertura aqui, ó, estão vendo? Eu abri aqui, ó, 1, 7, ponta seca no 1 lá em cima. Eu vou puxar um arco aqui para fora, na circunferência. Puxei, marquei um ponto aqui, vou chamar aqui de 8. Agora, com a ponta seca lá no 1 ainda, eu vou pro outro lado, ó. Não vou traçar o arco inteiro, tá? Marquei para cá, marco para cá, ó. Achei o ponto 9. Pessoal, se o meu desenho estiver bem preciso, eu viria na sequência aqui, ó. 1, achei ponto 9, do 9 achei outro ponto, do 9 outro, e vai fechar bonitinho. Só que para garantir um desenho esteticamente agradável e camuflar, não vou dizer errar, mas camuflar algum erro por imprecisão, a gente vai trabalhar a construção de forma simétrica. Então eu marco um lado para um lado, um lado para o outro. A partir do 9, eu vou marcar de novo aqui, ó. Achei o 10. E a partir do 8, achei o 11. E aí, quando a gente liga os pontos aqui, pessoal, deixa eu pegar a régua menor. Ó, eu vou ligar daqui, ó, da base, tá? Vou ligar o ponto 10 com o ponto 11. Com 11. Eu vou ligar aqui, ó, o ponto 11 com o ponto 8. Eu vou ligar aqui o ponto 8, eu ia falar o poito, o ponto 8 com o ponto 1. O ponto 1 com o ponto 9. E o ponto 9 com o ponto 5. E isso nos dá um pentágono regular, certo? 5 lados iguais. Percebam que ele fica interessante, a imprecisão, se houver, ela aparece aqui embaixo. Então o pentágono não fica torto, tem um pentágono regular. Então aqui, pentágono, a gente utilizou e adotou o lado L5, que é essa distância aqui, que foi achada do ponto 1 ao ponto 7, certo? Agora, se eu quiser fazer um decágono, que seria um polígono de 10 lados, o que eu faria? Eu pegaria essa distância aqui, ó, 0, 7, que é o lado 10, e faria o mesmo procedimento. Eu não vou traçar aqui para não estragar o desenho, tá? Para não sujar, sujar assim, poluir. Mas eu viria daqui, ó, 0,7, essa distância. Faria o mesmo processo. Começaria aqui do 1, marcaria 1, 2, 3, 4, 5 lados para um lado, viria lá em cima de novo para o 1 com a mesma abertura para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, ligo tudo e construiria de 10 lados. Então aqui a gente tem, ó, um pentágono ou um decágono. Certo, galera? Beleza? Então aqui a gente começa
O próximo, vamos ver qual que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer o heptágono, 7 lados, tá? Procedimento, o mesmo. Vou começar aqui na circunferência, ó. Vou gerar um ponto qualquer. Vou traçar o diâmetro, que é o meu eixo vertical. Então, vou vir aqui e vou traçar meu eixo vertical. Lembrando que essa linha de um ponto qualquer na circunferência, ela tem que obrigatoriamente passar pelo centro. Se eu fizer isso aqui, ó, ou isso aqui, não vai dar certo, tá? Porque daí a linha não é o diâmetro. Aí é uma linha que se chama corda, pela nomenclatura de elementos de uma circunferência. Então aqui a gente tem, ó, eixo vertical, já vou chamar aqui de novo de 0. Mesmo processo, vamos fazer a linha, o eixo horizontal. Vou numerar novamente aqui os pontos, ó. 1, 2. 1 e 2. Abertura maior do que a metade. Metade, mais do que a metade do que o segmento 1, 2. Traço aqui, ó, fraquinho. A partir do 2. Tracinho. Achei aqui fora. Ponto 3, esse cruzamento. Traço o meu eixo horizontal. Vou vir aqui o mais preciso possível. Meu eixo horizontal. Ok? Agora, pessoal, essa aqui é um pouco mais simples, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a minha abertura do raio, que é a distância do centro até qualquer lugar na circunferência. Quanto vale isso, numericamente falando? Eu não sei. Mas eu sei que a medição que eu estou fazendo aqui é do raio, ó. Aí eu vou vir com a ponta seca aqui embaixo no 2. Vou conferir até o centro. E vou traçar esse arco aqui, ó. Passando da esquerda para a direita. Vou alinhar aqui que o meu ficou um pouco menor. Ó, agora sim. Ó, da esquerda para a direita. Ou da direita para a esquerda. Aonde esse arco cruzar a circunferência inicial, a gente tem aqui 2 pontos que a gente vai chamar de 3 e 4. Perceberam que exatamente o processo que a gente está fazendo aqui é o que a gente fez desse lado? Eu dividi esse segmento 0,2 por mediatriz. E agora eu vou achar o meio aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó. Vou ligar o ponto 3 ao ponto 4 e vou determinar um segmento de reta 3, 4. Feito? Aqui no meio eu vou chamar de 5, aonde esse segmento... Aliás, desculpem, 5 não. A gente vai chamar de M, que é o ponto médio, e novamente retinha M, igual a essa, ó. Mesmo processo aplicado na vertical e aplicado na horizontal. Galera, achado isso, eu vou pegar essa distância aqui, ó. 3M. Como eu vou pegar essa distância? Com o compasso. Ó, vem aqui. Pô, professor, mas eu não posso pegar aqui a régua e medir? Pode. Só que daí a gente está saindo de um processo geométrico para um processo matemático. E não é essa a ideia. Então eu venho aqui. 3M. Isso aqui é o lado do heptágono. Como que a gente vai marcar na circunferência agora? Vou lá em cima, da mesma forma que eu comecei no pentágono. Vou vir aqui em cima, ó. Vou marcar tudo para um lado, tá? Vamos começar aqui, ó, pela direita. Marquei um ponto. Na sequência desse ponto, ponta seca, 2 pontos. A partir desses 2 pontos, 3 pontos. Mesma abertura. Abertura 3M. Volto lá no 1. Vou para o lado esquerdo. Marco uma vez.
marco 2 e marco 3. Agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ligar os pontos. Primeiro vamos numerar, né? Então aqui a gente achou 4, vou numerar aqui na ordem agora, tá? Ó. 5, 6, 7, 8. Eu liguei o ponto, eu até me perdi. Ó, viu? 9, 10. Vamos ligar. Vocês viram a importância de manter um traço fininho, né? Para não confundir linha. Isso era bem característico em prova. O pessoal se perdia. Ó, primeiro lado do heptágono. Segundo lado do heptágono. Terceiro lado do heptágono. Pessoal, uma coisa que vocês têm que notar é assim, ó. Os pontos, até depois eu esqueci de fazer a nomenclatura com letras do polígono. Eu vou fazer nesse aqui já, depois eu faço no pentágono de novo também. A gente sempre vai ligar os pontos finais, né? Então a construção é como se tivesse uma sobreposição de etapas. Conforme a etapa ela vai gerando os pontos, ela não serve mais para nada. Então eu tenho que criar o hábito, criar uma forma de ver o desenho em que eu consiga excluir visualmente o que não mais me interessa. Isso tem relação com a leitura do lado direito do cérebro. Eu consigo fazer essa anulação de algumas informações. Por mais absurdo que pareça, isso é verdade, tá, galera? E aí aqui a gente vai vindo, ó. Percebem que o meu deu uma tremenda de uma imprecisão no lado menor aqui embaixo. Na verdade não deveria ser menor, deveria ser igual, porque todos os lados são iguais. Mas, visualmente, ele fica interessante. Ele não parece uma coisa errada, porque está feito certinho, está preciso não, ele está construído de forma limpa. Então isso é bem importante. Apesar de estar impreciso, eu entendo que a construção está correta. Feito, pessoal. Então a gente tem aqui, ó, vamos marcar a distância 3m que foi achada. Ela é o lado do heptágono, ela é o lado 7, ó. É o lado 7, a gente tem um polígono aqui de 7 lados. Percebam que esse tamanho aqui da base ficou um pouco menor. Mas como a peça está simétrica, isso passa despercebido. Aí a nomenclatura que eu falei é isso aqui, ó, pessoal. 1 coincide com A. 5 coincide com B. 6 coincide com C. 7 coincide com D. 8 coincide com E. 9 coincide com F. 10 coincide com G. Ok? Por que coincide? Porque são pontos sobrepostos. Aqui no pentágono, só para a gente voltar, seria o mesmo procedimento. Ó. 1 coincide com A. 9 coincide com B. 5 coincide com C, 11 coincide com D e o 8 coincide com E, tá? Aí aqui, ó, a gente vai marcar o nome. Heptágono, polígono regular de 7 lados, tá certo? Pô, não tem uma forma de eu saber a distância, se eu quiser dividir ele em 14 lados? Tem, só que é um pouco diferente dessa. Ela não te dá o 14º lado pronto. O que eu poderia fazer aqui, pessoal? Eu poderia pegar, por exemplo, ó, o ponto, esse ângulo aqui, ó, formado por 1, 0, 10 ou A0G, né, do pentágono. Poderia traçar uma linha auxiliar aqui, ó. Uma linha auxiliar, para que esse ângulo apareça concretamente, né? Ó. E aí, o que eu faria aqui? O que eu faria aqui?
Esse ângulo aqui, ó, onde está o meio dos meus dedos, eu vou fazer um processo de bissetriz. O que a bissetriz faz? Ela divide um ângulo que eu não conheço, quantos graus, em dois ângulos iguais, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no 1, vou pegar uma abertura maior que a metade e vou traçar aqui fora, ó. Quando eu falo uma abertura maior que a metade, é em relação ao segmento envolvido na construção. Aqui a gente está falando entre G1, tá? Então qualquer distância que seja mais do que a metade desse segmento. Com a mesma abertura que eu adotei aqui, eu inverto. Ponta seca no outro ponto. Aí eu traço um arquinho ali, ó. A gente vai numerar aqui, quando foi o último número? 10, eu vou chamar aqui de 11, ó. Aí eu venho lá do centro, do zero, e ligo uma reta com 11. Essa reta aqui, ó, é a reta B. O que ela fez aqui? Ela dividiu esse ângulo em dois ângulos iguais. E eu achei esse ponto aqui, onde a bissetriz marca. Então, se eu pegar esse segmento aqui, ó, 1A, ó, estão vendo essa distância aqui? Vamos chamar de ponto GH. Essa distância 1H, ou AH, isso aqui é igual ao lado 14. Lado 14. Se eu pegar essa distância com o compasso e marcar em volta da circunferência, eu vou ter uma circunferência dividida em 14 partes. E aí eu vou ter um polígono de 14 partes, 1/14 de circunferência inscrito na circunferência. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Para mais um. Fizemos 2 aqui. Vamos fazer agora. Pá, o octágono é o mais besta de todos, né, pessoal? Super fácil. Mas vamos lá. Bem simples, ó. Aqui eu tenho o centro conhecido, que nem o mesmo começo. Vou determinar um ponto qualquer na circunferência. Ponto qualquer que passe pelo centro. Obrigatoriamente passando pelo centro. Porque esse traço vertical, além de ele ser um eixo vertical, ele é o diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. Certo? Achamos aqui ponto 1 e 2. Mesmo processo de antes, pessoal. Abertura maior do que a metade. Ponta seca no 2 ou no 1. Vou pegar aqui, ó. E vou traçar aqui fora. Mesma abertura. Ponta seca no 1. Achamos aqui o ponto 3. A gente vai ligar esse ponto 3 ao centro. Esse aqui era ponto dado na prova, né? Quem errava realmente não tinha prestado muita atenção. Pessoal, os dois eixos de simetria, vertical e horizontal. Pontos em que a circunferência foi cruzada com esse eixo horizontal, a gente vai chamar aqui de 4. E aqui a gente vai chamar de 5. O que eu faço agora? Eu vou ligar o 1 ao 4, o 4 ao 2 e o 2 ao 5. Aí aqui, pessoal, olha só. Incrível, incrível. Nós vamos ter aqui um quadrado inscrito numa circunferência. Pô, professor, mas tu falou que era um octágono. Pois é, um octágono são 8 lados. Tá? Então aqui se a gente tem um quadrado, ó. Tem um octágono. Então, ó, se for pedido um quadrado inscrito na circunferência,
simplesmente isso. Desde que eu tenha os 90 graus garantido aqui dentro, com os dois eixos de simetria no esquadro perpendiculares entre si. Agora, pro octágono, o que eu faço? É o dobro de lado do que tem aqui agora. A gente vai usar exatamente o procedimento que foi feito aqui, ó. Ó. Achar, da mesma forma que a gente achou o 14º lado, por um polígono a partir do heptágono, agora a gente vai achar o 8º lado inscrito na circunferência a partir do quadrado. Então, eu sei que esses ângulos internos aqui, ó, 90, 90, 90, 90, 90 mais 180, 180 mais 180, 360. Obrigatoriamente, a linha aqui, ela vai dividir em 45 graus. Poderia usar o esquadro? Poderia. Poderia. Mas a gente não vai usar. A gente vai usar um processo de bissetriz. Então eu vou adotar esse ângulo aqui, ó. Centro 0. O ângulo formado por 0, vértice no 0, 1 e 5. A gente vai colocar a ponta seca aqui no 1. Vou pegar uma distância entre 1 e 5 maior do que a metade. Mais do que a metade. Traço lá fora. Mesma abertura no 5. Achei o ponto 6. 6. Pessoal. E agora a gente tem aqui, ó, bissetriz minúscula. E vamos chamar aqui de ponto 7, 6, 7. Tá? E agora o que a gente tem aqui, ó? Já vou reforçar para vocês entenderem. A distância 1, 7, ela é igual ao 8º lado do octágono. Tá? Muito simples, né? Então o que a gente vai fazer agora para garantir a simetria e o máximo possível de precisão? Eu vou colocar a ponta seca no 1, vou abrir até o meu ponto 7, ó. Registrei essa abertura. Confirmo, vejo se está bem preciso. Tá, bem preciso. Quando eu pegar essa abertura, eu vou passar para o lado de cá, ó. Ponto 8. Agora, eu vou aqui embaixo, no 2. E vou marcar a partir do 2 aqui, ó. Por um lado, ponto 9. Ponto 10. E agora a gente tem a ligação do octágono. Um ao 8. Quatro ao 8. 4 ao 9. Tu imagina um pizzaiolo com toque? Te mandando uma pizza dividida em 8 pedaços com um procedimento geométrico. Tinha que ligar uma pizzaria só pra dar parabéns pro cara, né? Então a gente tem aqui, ó. Nove. Aliás, 9 nada, né? Do 12 ao 10. Aí do 10 ao 5. E o último lado. Pessoal, uma coisa que é importante é tomar cuidado com esses esfrega, porque tudo é grafite. E o grafite ele suja muito. Então a gente tem aqui, ó, galera. Um octágono. Beleza? Vamos marcar aqui, ó. Barra. Quadrado.
Eu conseguiria dividir isso aqui em 16 partes? Conseguiria. Eu aplicaria de novo a bissetriz em, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, 1,08. Acharia o 16º lado, 1/16 da circunferência, e marcaria continuadamente, tá? Poderia. Vamos numerar aqui, ó, de novo os pontos que coincidem. 1A, 8B, 4C, 9D, 2E, 10F, 5G, 7H. Massa, né? E vamos para o nosso último polígono. Esse aqui envolve um pouco mais de cuidado na construção, mas é o mesmo procedimento dos outros. A gente começa, se tu não sabe fazer nada, o que tu faz? Uma linha. Vai valer alguma coisa? Nada, mas vale uma linha. Então, ó, uma reta, obrigatoriamente passando pelo centro, onde a gente tem o ponto zero. Achamos aqui o eixo vertical. Vamos numerar que nem os outros. 1, 2. A partir de 1, 2, a gente vai fazer o procedimento para traçar o eixo horizontal. 2, abertura maior do que a metade. 1, mesma abertura que eu adotei antes. E achei o ponto 3. Vamos ligar aqui 3 ao 0, que é o centro. Opa! Três ao 0, que é o centro. Tá? Então a gente vai ter os pontos aqui 4, 5. Muito bem, pessoal, muito bem. E agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar minha ponta seca aqui em cima. E vou abrir até o centro. Que medida é essa? Raio. Raio da circunferência. E a partir do 1, eu vou traçar esse arco aqui para cima, ó, pessoal. Aonde esse arco cruzar a circunferência, que é aqui, ó, vai ser o ponto 5. Aí eu vou vir aqui embaixo, no ponto 2, colocar minha ponta seca e vou abrir até o ponto 5. Ó, dei uma olhada, conferir, tá certinho. Aí eu vou vir aqui para fora da circunferência, ó. Tracei esse arco. Aonde esse arco que sai da circunferência cruza o prolongamento do eixo horizontal, a gente vai chamar de ponto 6. Certo? Agora, minha ponta seca vai no 6. Tá aqui, ó. Eu vou abrir até o ponto 1. Confiro a abertura. Abri. Confiro se bate lá embaixo com 2. O meu já deu uma imprecisão, porque vocês viram que meu traço ficou meio duplo ali, né? Mas, vamos ver aqui, ó. Pá. Pá. Aqui ficou pior ainda. Vou manter aqui, ó. Abrir até o ponto 1 até o ponto 2. Ó. Traço um arco. De cima a baixo ou de baixo a cima. É importante que essas linhas batam, ó. Feito? Então bateu no ponto 1, bateu no ponto 2. Ponta seca no 6, abre até 1. Aonde esse arco cruzar o eixo horizontal, aqui vai ser o nosso ponto 7. E esse segmento aqui, ó, 5, 7, que surge aqui, que sobra aqui, na verdade, ó, esse segmento
é o lado 9 do polígono, porque isso aqui é um eneágono. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar com o compasso, ponta seca no 7, abro até o 5, ok? Aqui, ó. Registrei a abertura, vou lá em cima, mesmo processo que a gente está utilizando desde o primeiro. Vou marcar aqui, ó, por um lado, para o outro. Desses dois pontos que eu achei consecutivamente, ponta seca nesse ponto que eu achei, marco para um lado. Desse outro ponto, marco de novo. Desse outro ponto, marco de novo. Agora eu volto lá no 1. Marco aqui, ó, a partir desse ponto. Marco a partir desse outro ponto. Marco a partir desse outro ponto. Marco. Então a gente vai ter que, o último ponto que a gente achou foi o 7. Aqui a gente tem o 1, vai coincidir com A. O 8 vai coincidir com B. O 9 vai coincidir com C. O 10 vai coincidir com D. O 11 com E. O 12 com F. O 13 com G. 14 com H. E o 15 com I. O que a gente faz? Liga todos os pontos. Então, todos os pontos A, B, C, D e tal, na sequência. Então vem aqui, ó. Vou chamar pelos pontos já, tá? A, B. B, C. C, D. D, E, F. F, G. G, H. H, I. I, A. E a gente tem aqui fechado o eneágono. Beleza, pessoal? Então dê uma olhada como ficou aqui, ó. Percebam que os desenhos, elementos de desenho posicionados na folha de uma maneira regular, principalmente se tratando de um desenho instrumentado, ele fica muito bom. Isso aqui, pessoal, é desenho geométrico. E depois de um tempo, no começo, os alunos sempre se batem para posicionar as construções iniciais na folha. Então, às vezes, eles começam num pedaço, a construção fica fora da folha, tem que apagar, refazer, usar outra folha e assim por diante. Conforme o conteúdo vai evoluindo e a tua própria evolução para a construção do desenho, além do entendimento, também evolui, tu começa a ter uma noção melhor para fazer esse desenho na folha. Eu comentei isso no primeiro vídeo ali da planificação do tetraedro, se eu não me engano. E isso aqui, como a gente está usando instrumentos, ele também acaba resultando no desenho à mão livre. Então, são coisas diferentes. Desenho geométrico, desenho técnico, desenho à mão livre. E dentro do desenho à mão livre tem outras coisas diferentes, que é desenho para quadrinhos, para figura humana, para coisas e assim por diante. Então não é porque tem um nome de desenho que tudo é igual, são coisas diferentes. Só que para entendimento e para evolução, as coisas se cruzam.
Então vocês vão ver mais para frente que eu vou utilizar, se der tudo certo pelo que está previsto, recursos técnicos de construções geométricas junto com desenhos à mão livre. Então uma coisa sempre vai estar correlacionada com a outra, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa construção. Quem já sabia, espero que tenha lembrado, e quem não sabia, tomara que tenha aprendido. E nos sigam, dê um joinha aí que a gente vai continuar trazendo novidades de construções fundamentais, desenho geométrico, aqui na ID Joe. Fechou? Grande abraço.